Família Palestrina, quando surge, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Boca. Os torcedores do São Paulo vão cair aqui, sejam bem-vindos também para trocar uma ideia limpa, franca. Esse vídeo não é na resenha, não é na zoeira, não. Essa aba vídeos aqui do meu canal, eu tô discutindo mais com vocês assuntos do futebol, enfim. Vou falar um pouquinho sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, um pouquinho sobre São Paulo 0, Bragantino 1, no Morumbis, e também falar de um jogo que, na minha opinião, é extremamente decisivo para o campeonato hoje, que é o jogo entre Mirassol e Palmeiras. Pô, Boca, mas por que tão decisivo assim? Vamos trocar essa ideia já sobre essa rodada toda, principalmente sobre o jogo do Palmeiras, tá bom? Tem odd boa na KTO rolando aí pro jogo do Palmeiras contra o Mirassol, que eu vou jogar na tela aqui pra vocês. Lembrando que com chance extra, tá, rapaziada? Então vai na aba promoções, ativa a chance extra, que se você acertar, você leva tudo. Se você perder, a KTO te devolve até R$10 em free bet, tá bom? Fazendo no mínimo 3 seleções. Aproveite com responsabilidade. Gente, vamos trocar essa ideia aqui. Primeiro sobre a rodada do Campeonato Brasileiro de ontem, do sabadão, para entrar nos jogos de hoje, né? Antes de falar do São Paulo, não entendo o que tá acontecendo com o Vasco da Gama. Tinha melhorado pra caramba, já deu uma caída de novo. Eu acho que o lance dos caras é focar mesmo na Copa do Brasil e que ganha a Copa do Brasil, hein, Vasco? Que ganha a Copa do Brasil a equipe do Vasco da Gama, hein? Pelo amor de Deus, pra não acontecer o pior do lado de lá. Mas deu uma queda no Campeonato Brasileiro, perdeu do Juventude em casa. Vocês estão de brincadeira, né, velho? Vocês estão realmente de brincadeira. Enfim, uma outra equipe que deve estar de brincadeira no campeonato é a equipe do Internacional, né, família? De verdade. O Internacional é candidatíssimo ao rebaixamento, hein? E digo mais. O Internacional, pra mim, briga contra o Santos pro rebaixamento. O Vitória vai sair dessa, hein? Anota o que eu tô te falando. Vitória vai sair dessa, vai cair ou Inter ou o Santos. Eu aposto no Santos, porque fazendo gancho pra começar em frente ao Flamengo no Maracanã hoje. Ontem eu fiz uma live com o Dom, muito obrigado quem assistiu. E o Dom falou, não, o Santos vai aprontar pra cima do Flamengo e tal, não sei o que, isso vai ser bom pro Palmeiras. Seria bom pro Palmeiras, mas eu não crio falsas expectativas. Na KTO, por exemplo, eu já não fiz isso. Eu acho que o Flamengo mete um senhor 3-0 na equipe do Santos, tá? Pra mim, o Santos, mano, não dá 2 passes contra o Flamengo no Maracanã. Ah, mas o Neymar volta. Meu irmão, o Neymar faz um gol, o Flamengo faz 4. É a minha opinião. Falar antes é fácil demais. Falar depois é fácil demais. Tô vindo aqui, tô falando antes. Eu acho que isso vai acontecer, apesar da imprevisibilidade do futebol. Ah, e se o Santos ganhar do Flamengo? Aí eu vou zoar flamenguista. Tá bom? Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Vamos falar rapidamente do São Paulo Futebol Clube, que perdeu do Bragantino em casa, né? Eu falei no Morumbi, o jogo foi na Vila, né? Perdão, errei aqui no começo do vídeo. Porque teve show do Linkin Park, né? Enfim, eu falei com o mando de campo. Mas o São Paulo perdeu da equipe do Bragantino e um papo muito franco com a torcida do São Paulo aqui. Quando o Palmeiras venceu o São Paulo, com o erro de arbitragem, né? Aquilo lá foi pênalti, não vou ficar justificando, foi pênalti, tá? O São Paulino ficou pegando frases dos flamenguistas e tentando colocar a culpa do insucesso no Palmeiras. Eu entendo a frustração do torcedor São Paulino naquele jogo em específico, só que o São Paulino não pode se apoiar nisso, gente. São Paulo tá uma merda, mano. Desculpa o palavrão aqui, se é que isso é palavrão. Tá horrível. E o problema do São Paulino foi ter se apoiado numa soberba do passado, merecidamente conquistado o que conquistou no passado, mas é passado. A última Libertadores do São Paulo já tem 20 anos, gente. 20. Aquele tricampeonato do São Paulo, 6, 7, 8, terminou há quase 20 anos. Um cara que nasceu no último título brasileiro do São Paulo já é maior de idade hoje praticamente. Tá? O São Paulino ficou apoiado nisso. A diretoria do São Paulo se acomodou nas bananas do Aidar, entenda como quiser. Tem um monte de urubu ali que tá detonando o São Paulo Futebol Clube. E aí, pô, Boca, mas por que você tá fazendo isso? Um canal palmeirense? Primeiro que aqui eu falo de futebol. Falo de futebol. Tô falando um pouquinho de cada clube, sempre com muito amor e paixão e muito mais pelo Palmeiras, que é a raiz do meu canal aqui, vai ser pra sempre. O São Paulo se apoia nessas coisas, e aí o insucesso é culpa do Palmeiras. Eu acho que o torcedor São Paulino de verdade, o sensato, um abraço pro Barolo, por exemplo, tá? Que fez vídeos assim, extremamente sensato, precisa olhar pra Palmeiras e Flamengo e falar, caraca, isso aí é exemplo de gestão, isso aí é exemplo de futebol. E não ficar se escondendo
atrás de problemas pontuais, como foi o caso da arbitragem, e eu entendo a sua frustração naquele dia, e carregar pros outros dias. Sabe qual é a sorte do São Paulo, torcedor são paulino? Não se ofenda comigo não, mano, isso é uma resenha aberta, mano. Sabe qual é a sorte do São Paulo? São Paulo não vai ser rebaixado. De verdade. Porque perder pro Bragantino ontem, tá louco, velho. Olha o que o Palmeiras fez com o Bragantino há poucas rodadas, gente. Olha o que o Palmeiras fez com o Bragantino há poucas rodadas. Tá? Então eu acho que o São Paulino tem que se situar um pouquinho mais de onde está e meter a bronca nos urubu que tem ali. Nos verdadeiros culpados pela situação do São Paulo Futebol Clube. Que não é o Palmeiras, mano. Não é a arbitragem. Tá ligado? Falta um pouquinho de bom senso. Essa é a minha opinião. Hoje tem Mirassol e Palmeiras. E esse jogo é extremamente complexo. Eu não acho um empate um resultado ruim. Eu acho que a gente não tem que abaixar a cabeça se isso acontecer, mas eu acredito na vitória do Palmeiras. De um lado a gente tem o Mirassol, que é um baita de um mandante. O Mirassol não perdeu como mandante no Campeonato Brasileiro nesse ano de 2025. Do outro lado a gente tem um Palmeiras, que é um visitante destruidor. É o visitante mais indigesto do Brasil. É o líder do campeonato, que tem a ambição e vê um título extremamente palpável. Falando agora aqui de Campeonato Brasileiro. Apesar da gente estar lá na final da Libertadores, o foco aqui agora é Campeonato Brasileiro. Tem 20 dias para Libertadores. E o Palmeiras tem hoje o retorno de Aníbal Moreno. O Palmeiras titular é muito forte, brother. É muito forte. Contra o Santos, semana que vem, a gente faz outro vídeo. Mas eu tô falando sobre Palmeiras e Mirassol hoje. O Palmeiras vai a campo, na minha opinião, com o que tem de melhor, né? Carlos Miguel. Os desfalques são Everton, Paulinho, que estão lesionados, né? E o Lucas Evangelista, jogadores óbvios. Palmeiras vai a campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes e Murilo ou Bruno Fux, né? Piquerez, Aníbal Moreno de volta, Andreas Pereira, aí sempre fica a dúvida do que vai acontecer. Na minha opinião, teria que ser Felipe Anderson e Alan, essa é a opinião do Boca. Mas o Abel às vezes coloca o Alan no segundo tempo, então entra com Anderson e Maurício, ou Sousa, que eu não entendo por que escalar o Sousa como titular e Maurício. Às vezes Rafael Veiga vem como surpresa. Pra mim, Felipe Anderson e Alan lá na frente, Flaco Roque. O Palmeiras tem tudo para vencer a equipe do Mirassol hoje, apesar de eu aceitar um empate. Mas sabe aquela parada que eu sempre falo aqui pra vocês? Pô, Boca, você assinaria um empate agora? Não, não assinaria. Não assinaria. Por muitas vezes eu falei pra vocês, pô, esse aqui eu assinaria um empate agora. Nesse jogo não, mano. Nesse jogo não. Tá o papel, assina aí ou nada. Não, mano, eu vou pra vitória. Tá? Eu acho que o Palmeiras tem tudo pra ganhar. Eu só falei que se empatar, a gente não tem que baixar a cabeça. Segue o jogo. A questão é que eu acho que o Flamengo vai atropelar a equipe do Santos hoje. Mas é uma rodada decisiva. Se o Palmeiras eventualmente ganhar do Mirassol e ganhar do Santos, eu acho que o campeonato ele tá se encaminhando, futebol é futebol, se encaminhando pro fim e o sucesso verde e branco, se Deus quiser. Concorda comigo ou não concorda comigo? Um vídeo um pouco maior, né? Perdão aí pra vocês que me aguentaram até agora, mas é uma resenha, né? Eu utilizo isso aqui pra gente trocar sempre uma ideia sobre rodada, sobre o Palmeiras e sobre a situação dos outros clubes, tá bom? Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência, espero, tá agregando aí nas suas discussões, nos seus comentários, na sua resenha, na sua risada, tá bom? Deixe seu comentário aqui, fica à vontade com a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal, primeiro comentário fixado é o da KTO, vai lá, faz o seu registro, aproveita a chance extra também. Um grande abraço pra vocês e hoje tem pós-jogo comigo aqui, tá bom? Skitter e eu e a Mariana Palota, que é membro do nosso canal, estaremos ao vivo aqui pra vocês logo depois de Mirassol e Palmeiras. Avante palestra, tamo junto, um grande abraço.